Ok, estamos live. Olá, pessoal. Super feliz aqui de estar com uma pessoa muito especial, a Camille Zent. É isso mesmo, né? Pronunciei certo? Então tá. Zanket, tá vendo? Tô aprendendo, isso mesmo. Então hoje, a nossa live, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de como fortalecer o nosso sistema imunológico em tempos de pandemia. Como, né, todo mundo está vivendo hoje um tempo totalmente especial, que ninguém viveu até hoje, né? Então, eu convidei a Camille para a gente discutir alguns temas aqui. Deixa eu ler um pouquinho, falar um pouquinho qual que é o background, né, da Camille. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição aplicada estética e em fitoterapia aplicada à nutrição clínica. Ela possui mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, né? Ela é professora e nutricionista da Ocean Drop, empresa especializada em superalimentos. Então, bem-vinda, Camille. Muito obrigada. Eu quero fazer uma pequena introdução, como eu sempre faço nas lives, e depois eu vou passar a bola para a Camila, certo? Como a gente sempre faz aqui, né? Eu quero deixar com você, que é ouvinte, né, uma mensagem de esperança, que é esse o objetivo da nossa live. E uma das coisas eu quero falar sobre, que está relacionado a esse tema de hoje, sobre o sistema imunológico, a nossa nutrição, conhecer o nosso corpo, falar sobre o livro. O livro que eu escrevi, ele está em 2 línguas, ele é aqui, Chuva que Cura, certo? Minha jornada recebendo a cura através da adoração. Ela fala sobre a minha jornada de como que, depois de um diagnóstico de câncer, o que aconteceu. Cada pessoa tem uma jornada diferente. Essa aqui é a minha jornada. Você pode achar esse livro no website chuvaquecura.com. Ele também está em inglês, chama Healing Rain. E você também pode achar no website healingrainbook.com ou no Amazon. Tem no e-book e tem assim. E eu quero deixar com você, antes da gente começar, para lançar o fundamento da nossa live de hoje, aqui, olha só, no capítulo 8 do meu livro, vou até abrir para mostrar para vocês. Ele fala assim, o título é Olhos como de Pomba, certo? E aqui, na verdade, esse título é baseado numa música da Missy Edwards, né? Que fala sobre isso, Olhos como de Pomba. E eu quero que você saiba o seguinte, que Deus, em Salmo 139, Davi fala que o Senhor nos formou. Eu quero ler para você ver que é tão lindo isso. Olha só, fala o seguinte, pois tu me formaste, o Senhor te formou, no meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Isso está em Salmo 139, verso 13 e 14. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Senhor nos formou cada célula do nosso corpo. E uma das razões que eu estou citando esse verso hoje é porque a Camille, a especialidade dela, como eu li aqui, é em fitoterapia, em nutrição. O Senhor teceu todo o sistema imunológico nosso. O Senhor teceu cada sistema nervoso, Ele criou os nossos órgãos internos. E é muito importante, na nossa caminhada de vida, nós conhecermos o nosso corpo, né? Porque o Senhor fez ele de uma maneira única. Então, essa é a minha intro de hoje. E eu quero agora falar com vocês quais são os temas que nós vamos abordar hoje, que eu sei que vai ser super legal. Nós vamos falar, obviamente, né, sobre qual a importância da alimentação durante uma pandemia. Nós também vamos falar sobre como fortalecer o sistema imunológico, a alimentação versus suplementos, a parte fitoterápica, que é a especialidade da Camille, e qualquer outra coisa que ela vai preencher e nos instruir, nos educar nesse tempo, certo? Nós vamos também falar sobre algumas dicas
de alimento, de suplemento, de qualquer coisa que ela tem para nós e ações que nós devemos tomar para a gente eliminar qualquer processo inflamatório. Então, a gente quer que você saia hoje dessa live com algo bom, não só na sua alma, no seu espírito, mas também para se aplicar no seu corpo. Certo? Então, agora, a bola é com a Camille. Minha pergunta para você, Camille, indo para o nosso primeiro tópico. Qual a importância da alimentação durante uma pandemia? Você, Camille. Bom, primeiro quero agradecer, né, esse convite, da gente poder estar aqui nesse momento falando de um tema tão importante, de algo tão relevante, né? Então, obrigada, Diana. Claro. É muito bom estar aqui, um privilégio, né? Me sinto muito honrada. E de poder falar de um tema, né, que realmente, como tu falou, é incrível quando a gente começa a estudar o corpo humano, a parte de alimentação, de nutrição, é incrível ver como Deus fez tudo perfeito, né? Exato. Como, tudo funciona de uma forma perfeita, de uma forma muito regulada. É verdade. Né? Só que muito dessa regulação também vai depender do que a gente coloca de nutriente para dentro. Exato. Né? Porque assim como ele fez o nosso corpo de uma forma para funcionar perfeitamente, ele também criou, né, muitos alimentos, muitas plantas que a gente tem à nossa disposição que vão auxiliar nessa nutrição, com tudo que a gente precisa para o nosso corpo ir lá e funcionar de uma forma, né, mantendo a nossa saúde. Isso mesmo. Que ótimo, que ótimo. Então, assim, tem tudo a ver com esse verso de Salmo 39, não tem, Camille? Porque Exatamente. Deus criou a gente dessa maneira. E assim, a gente tem que ter essa atenção para isso, né? De como isso vai acontecer, né? Então, assim, basicamente, quais as dicas que você dá hoje, né? Com todas essas restrições que nós estamos vivendo, de, às vezes, no mercado, mas às vezes tem muita gente que nos ouve hoje que às vezes são seniors, que às vezes não tem acesso ao mercado, tem outras pessoas fazendo compra para eles, né? Então, assim, com todas essas restrições, né? Às vezes não vai fazer a compra do mesmo jeito, às vezes aquele produto XYZ que você está acostumado, que você sabe que faz bem para você, né? Que, sei lá, vamos supor que é a fibra para você ou é alguma coisa de energia para você, né? Não vai achar e tal. Com todas essas restrições, o que a pessoa pode fazer para fortalecer o seu sistema imunológico? Alimentação versus suplementos. Eu quero que você vai, assim, toma o tempo que você quiser nesses tópicos. E a gente vai dissecando à medida que a gente vai conversando. Sim. Então, antes até de falar um pouquinho dessa questão de dicas específicas, né, é importante a gente entender que a questão da alimentação é algo que a gente escolhe, né, é algo que a gente faz várias vezes do nosso dia, né? Então é muito importante a gente ficar atento a isso, ao que a gente vai escolher colocar para dentro do nosso corpo, né, do que a gente vai realmente nutrir o nosso organismo. Então é muito importante a gente sempre tentar priorizar, né, dar preferência para alimentos mais naturais. Né? Então, assim, a gente hoje tem, claro, com a rotina do dia a dia, com a correria, muitas pessoas acabam consumindo um grande número de alimentos industrializados. É verdade. Passam, né, que ficam muito tempo na prateleira, com uma data de validade muito grande. Aí, o que isso significa? Significa que ele passou por vários processos dentro da indústria e que tem vários compostos químicos que foram adicionados ali, né, para que ele tenha esse tempo, que ele dure mais tempo, e muitas vezes são alimentos que têm grande quantidade de gordura, de açúcar simples, de compostos químicos que o nosso corpo não reconhece, né, e que em excesso vão acabar fazendo mal pra gente, né? Então a primeira coisa é a gente sempre tentar, né, quando possível, escolher alimentos mais naturais, né, que tenham menos processos, menos embalagens, né? Aqui no Brasil, no novo guia, né, de 2014, até eles trazem essa questão dos alimentos in natura, minimamente processados, né? Então, in natura a gente vai ter frutas, verduras que não passam por nenhum processo, certo, né? Que é o que a gente tem que dar preferência. A gente vai ter os minimamente processados, por exemplo, arroz, feijão, não sei se aí vocês encontram o feijão. Sim, feijão. Aveia, né? Esses cereais que eles passam por algum tipo de processo, mas não algo assim com muita adição de compostos. Certo. Né? É mais natural ainda. E depois a gente vai ter os que passam por vários processos, né?
cheio de compostos químicos, que a gente vai ter as bolachas, comidas congeladas, enfim, que é o que a gente tem que ter mais cuidado, né? Então, isso é a primeira coisa, assim, a gente sempre tentar escolher comida de verdade. Certo. Né? Comida mesmo, assim, que sejam mais naturais. Ótimo, ótimo. Além disso, né, outra coisa que a gente fala muito é a questão da coloração, da cor da nossa comida. Ah, isso é muito importante. Isso é algo importante também a gente falar, porque o que isso significa, essas cores, né? Isso. Significa que os alimentos, eles vão ter diferentes compostos que são muito importantes para o nosso organismo, né, que vão ter uma ação antioxidante. Exato. O que é o antioxidante? É aquele composto que vai combater os radicais livres. Isso. Né? Os radicais livres são compostos que são formados no nosso organismo e que podem ser em grande quantidade quando a gente, por exemplo, está estressado, né? A poluição do meio ambiente, enfim, várias coisas que acontecem no nosso dia a dia podem aumentar a produção desses compostos. Exato. Que podem danificar as células do nosso corpo. Exato. Né? Então é muito importante a gente colocar para dentro esses alimentos que vão ter antioxidantes, vitaminas, né? Então, por exemplo, os alimentos que são amarelos, alaranjados, vermelhos, significa que eles têm carotenoides, né? O nome das substâncias, que são muito importantes, funcionam como antioxidantes. Dá um exemplo deles, então, dá um exemplo deles para nós, porque aí as pessoas ficam... Um exemplo de... por exemplo, o mamão, ele vai ter muito grande quantidade de carotenoides, pimentão, manga, legal, aquela abóbora bem alaranjada, né? Quanto mais forte for a cor do alimento, maior a quantidade desse composto que ele vai ter ali. Certo. Né? Então isso é muito importante, por isso que a gente fala de uma alimentação colorida. Quando a gente fala isso, não é para comer, por exemplo, um sucrilhos colorido ou M&M's, né? Que é cheio de cor. Então esses alimentos naturais coloridos, né? Exato. Então ter uma alimentação colorida com esses diferentes compostos, né? Por exemplo, a gente vai ter alguns flavonoides, como as antocianinas, que a gente vai achar no que é roxo. Então, repolho roxo, né? Batata, a gente tem aqui também batata doce roxa. O que mais? A gente encontra na uva, né? Nas berries, enfim, todos os berries, né? Isso, exatamente. Então, é importante a gente ter essa alimentação colorida, porque significa que são nutrientes diferentes que se complementam e que são importantes para o nosso organismo. Ótimo. Né? Então, isso mesmo. Beterraba. E a beterraba? A beterraba também, além disso, ela vai ter uma grande quantidade de fibras. Isso. Né? E a fibra, ela é muito importante também para o nosso organismo, né? Às vezes a gente acaba não dando muita bola para ela, né? Não sabendo o que elas são. Mas, assim, elas são uma substância, né, que a gente encontra, por exemplo, em cereais integrais, nas frutas, nas verduras, né? E que quando a gente consome, a gente não consegue quebrar ela, digerir. Então, ela passa pelo nosso estômago e chega no nosso intestino. Certo. Ela aumenta de tamanho, então é importante porque ela vai dar saciedade, vai diminuir o nosso apetite, por exemplo. Exato. Né? E vai estimular o nosso intestino, os movimentos peristálticos que a gente chama. Isso, né? Então vai aumentar o tamanho desse bolo fecal que a gente chama, né? Vai deixar ele mais macio, maior, para ficar mais fácil de passar no nosso intestino e também vai fazer com que o intestino funcione melhor. E por que isso é importante, né? A gente ter um intestino, por exemplo, funcionando bem. Né? O ideal é a gente ir todos os dias no banheiro, né? Às vezes até mais de uma vez. Só pra gente ter uma noção, né? Isso, é importante. Ter o intestino. E por que isso é importante? Porque eliminando essas fezes, a gente vai eliminar, na verdade, uma coisa que não é importante, que é toxina, que é ruim para o nosso corpo. Exato. E se a gente não vai com muita frequência no banheiro, aquilo fica dentro do nosso organismo. Isso. E muitas vezes essas toxinas que vão ser ruins para o nosso corpo vão ser absorvidas de novo. Então, é muito importante a gente ter, né, um intestino que funcione bem. Isso, essa é a felicidade de todo mundo. É a minha, por exemplo. É ótimo isso aí. Muito bom mesmo. Eu quero ver aqui se tem algumas pessoas aqui
já perguntando alguma coisa. Lência, você me avisa se tiver alguém perguntando. Então tá, não tem ainda. Ótimo. Eu achei ótimo isso aí, porque é bom que a gente vai dando os nomes das coisas e dando exemplos, porque é isso que é importante para a gente dar, para a gente saber o que a gente pode achar. E as folhas, a parte verde, porque eu sei que você falou na parte colorida, você falou na parte de caroteno, né, do mamão, da manga, etc. E os verdes, onde que ele entra? Ele entra na parte colorida? Ele entra na parte colorida e eles são muito importantes, né? Eles vão ter clorofila, por isso a coloração, principalmente aí esverdeada, né? Então a gente vai ter alface, rúcula, a gente vai ter espinafre, brócolis, couve, né? Que são muito importantes, que vão ter ferro também, mineral muito importante. Vão ter vitaminas do complexo B. Então, assim, muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. A couve, né? Falando especificamente dela, inclusive ela é muito boa para pessoas que têm problema no estômago. Porque pessoas que têm dor no estômago ou gastrite, porque o que os estudos mostram pra gente? A gente tem o nosso estômago, né? E a gente vai ter o ácido clorídrico ali dentro, que é o que faz digerir os alimentos, né? E quando esse ácido, a gente tem uma camada que protege, né, o nosso estômago, que é o muco, para que esse ácido não machuque, né, o nosso estômago. E a couve, ela aumenta esse muco, essa camada de proteção. Então, ela é muito importante para pessoas que têm gastrite, né, porque a gastrite é quando começa a ter uns buraquinhos nesse muco e a pessoa começa a sentir dor. Então, a couve é, inclusive, muito interessante para essa questão também. Ótimo. Agora, me diz uma coisa. Esses são alimentos bons. Quais os alimentos, né, antioxidantes e tal? Ótimo. Quais os alimentos que a gente deve evitar para que vão assim contra tudo isso que você falou de bom, né? Mas que é importante a gente ficar alerta. Eu sei que você falou da parte processada, essa coisa toda, mas às vezes assim que isso não vai trazer, vai oxidar mais ainda a célula, né? Esse tipo de coisa. Eu sei que cada corpo é corpo diferente, mas assim, o que você diz para nós sobre isso? Que coisas que às vezes a gente precisa evitar, né? Algum alimento para o sistema imunológico vai falar assim, não é por aí. Me conta como que é isso. Como eu falei, assim, né? De forma geral, alimentos muito processados, né? Isso é para todos que são muito processados, que entra bolachas, produtos, né? Como lasanha congelada, pizza congelada. Eu não estou falando daquelas que são artesanais, né? Eu falo dessas produzidas aí em larga escala com um grande tempo de prateleira. Mas, por exemplo, embutidos, né? Que entra, então... presunto, o que mais? Presunto, mortadela, peito de peru, essas coisas. Peito de peru, exatamente. Né? Eles são produtos que a gente deve tomar cuidado, né? Porque eles vão ter ali alguns tipos de corante que são tóxicos para o nosso organismo. Então, corante, isso é importante, né? O corante. E eles utilizam ali substâncias que são nitrito, nitrato, que em excesso, inclusive, estão relacionados com o surgimento de câncer. Isso. Então isso é muito importante falar do excesso de gordura, né? Então, principalmente carnes que tenham muita gordura, frituras, frituras em geral também, né? Que vão estar... O que acontece com a fritura? Né? A gente, quando aquece o óleo, ele acaba oxidando, que a gente chama, e formando um monte de substância tóxica. Exato. Que vão contribuir para esses radicais livres que a gente falou. Isso. Então, frituras, de forma geral, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não é que nunca mais vai poder comer, né? Mas, assim, limitar para momentos especiais, uma vez na semana, né? Algo ou uma a cada 15 dias, mas tentar limitar e não fazer um consumo diário, por exemplo, né? Porque senão a gente vai estar intoxicando o nosso corpo. Outra coisa, né? Refrigerantes. Os refrigerantes a gente não pode deixar de fora. Não pode. Quando a gente fala fast food. Do que a gente... exato. Aí entra as frituras. Né? Fritura. Hambúrguer, hot dogs, essas coisas. Batata frita. Nuggets, isso né? No. Mini chicken, não sei como é que vocês chamam. Isso, nuggets, né?
Os nuggets, exatamente. E o refrigerante, além de possuir muito açúcar, os normais, né? Sim. Dos diets eu falo depois. Primeiro vamos falar do normal. Eles vão ter uma grande quantidade de açúcar. Né? Quando a gente tem uma alimentação com muito açúcar, açúcar que eu digo açúcar de mesa mesmo, esse adicionado, certo. né? O que acontece? Primeiro que vai ser um alimento para bactérias ruins que vivem no nosso intestino. Então, a gente tem no nosso intestino um monte de bactéria, né? Que vive ali. Isso. Temos bactérias que são do bem e bactérias que, não são. em excesso, vão causar uma série de doenças. Isso, exatamente. E o açúcar, ele é alimento para as bactérias patogênicas. Ruins, isso. Para fungos, como a cândida. Né? Muita gente que tem candidíase. Então, a gente tem que cuidar com o açúcar, né? Por essa questão, ela vai ser alimento dessas bactérias ruins, vai poder, né, causar uma sobrecarga ali no nosso pâncreas, por exemplo. Por isso que pessoas que consomem muito açúcar ao longo da vida podem acabar desenvolvendo diabetes, né? Exatamente. Então, e além disso, os refrigerantes, além do açúcar, né, eles vão ter corantes também. Exato. E principalmente nos bem escuros, né, a base de coca, por exemplo, eles utilizam um corante que é considerado um agente carcinogênico, que está relacionado com o possível desenvolvimento do câncer. Exato. Então, a gente também deve cuidar, né? Assim como os sucos industrializados. Que possuem também uma grande quantidade de açúcar. É verdade. Né? Quase não tem fruta ali. Não é verdade. Tem muito mais açúcar e substâncias estranhas para o nosso corpo. Isso é importantíssimo, porque açúcar é uma coisa, principalmente eu que vim de um diagnóstico na parte de câncer, então a gente entra muito nessa parte, né, de o que evitar, etc e tal, né, toda essa parte de frituras, etc e tal. Eu tenho uma pergunta para você, né? Nós já falamos sobre evitar frituras, a importância do intestino funcionar bem, do estômago, todas essas coisas, de um prato colorido. E eu quero te perguntar, né? Tudo isso está relacionado, mas assim, na parte, especificamente quando a gente está, pelo menos a minha experiência, né, com uma boa alimentação, né, e fortalecer o sistema imunológico, o uso de sementes, de você comer a semente, né? Aí tem a vitamina B17, que às vezes ela é muito, né, que da própria semente, da semente da maçã, que às vezes eu não sabia que tinha a própria sementinha da maçã, ela era tão poderosa, né, e outras sementes desse jeito. Eu queria que você comentasse sobre, assim, e as sementes, né? Tanto as castanhas como as outras sementes, né? Sementes de... a gente vai ter a chia, a linhaça. A linhaça, né? Que tantas entram aí coisas. também, que inclusive são fibras importantes, né? Então, por exemplo, a semente da abóbora, né? Maravilhosa. Tem uma série de compostos, tem uma grande quantidade de zinco. O zinco é muito importante para o nosso sistema imunológico. Muito importante. Né? Então, a gente vai ter a própria semente de girassol também. Então, o que é uma dica legal, né? O que a gente pode fazer, por exemplo? Pegar todas essas sementes, e a gente tem a linhaça, a chia, a semente de girassol, enfim. E colocar elas, por exemplo, no forno, com temperos salgados e fazer tipo uma granola salgada para colocar em cima da salada. E para estar adicionando no nosso dia a dia. Então, colocar os temperos que vocês gostam, até porque os temperos, né, eles também vão ser muito importantes. Por exemplo, o tomilho, o orégano, né? Tem inclusive ação antibacteriana. Então, é muito importante para a gente estar adicionando também um pouquinho de sal, né? Pimenta, cúrcuma. Inclusive, é um dos alimentos que está na lista que eu vou falar depois, principais, quando a gente fala de imunidade. Então, e colocar no forno 15, 20 minutinhos para ficar torradinho e estar consumindo. Além disso, né, Diana, a chia, por exemplo, a linhaça, a quinoa, que também são fibras, né, com alto valor nutritivo, inclusive vão ter gorduras boas ali, né, vão ter ômega 3, vão ter ômega 6, assim como as castanhas, que vão ter uma grande quantidade, né, de minerais e também desses óleos que são bons para o
nosso organismo, né? Isso. Então, por exemplo, esses ácidos graxos que a gente chama, Isso, né? exato. O ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, o nosso organismo, por exemplo, ele não produz o ômega 3. Né? Então, a gente precisa consumir alimentos que, de outras fontes, na verdade, né? Ou tomar suplemento ou alimentos que tenham ele, que é fundamental para o funcionamento do nosso cérebro, Entendi. do nosso coração. Nossa, precisa demais. Né? Muito importante isso. Então, essas sementes, elas acabam tendo também uma quantidade desses óleos que são importantes, desses ácidos graxos. E, além disso, vai ter uma grande quantidade de fibra para ajudar o funcionamento do nosso intestino, que é essencial para a nossa imunidade. Essencial. Isso mesmo. Tem uma pergunta que surgiu aqui. Quais os alimentos, eu já vou, e isso eu acho que eu já vou fazer um link com o nosso último tópico, né? Porque o último tópico é dicas de alimentos, que você já falou, na verdade a gente meio que já, né, entrou em algumas dicas, você já falou, dica de alimentos, de suplementos, de ações que devemos, né, ter assim, para que afetam o sistema imunológico, tem a questão do estresse, né, doenças de processos inflamatórios. Eu acho que a gente já tocou um pouquinho em todos esses itens, mas eu quero que você toca nesse assunto com mais profundidade antes da gente finalizar. Eu quero que a gente ore depois, mas existe uma pergunta que eu quero que você responda junto com isso, que é o seguinte: existe alimentos, alguma coisa natural, né, que ajuda a pessoa a ter uma boa noite de sono? Porque o sono é fundamental para a saúde. Então, assim, eu quero que você também fale algo sobre isso. E falando um pouquinho do sono em especial, né, além de ser muito importante para a nossa saúde em geral, para a nossa imunidade é fundamental. Isso. Então, a gente tem alimentação, sono, controle do estresse, né, e atividade física. São 4 pilares importantes quando a gente fala de imunidade, né, esses 4. Repete, para a gente lembrar. Repete para nós, por favor, Camila. Tá. Vamos lá. São 4. 4. Então, a gente tem o sono. Dormir bem, né? Dormir bem. Uma alimentação saudável. Tá, alimentação saudável. 3. Cuidar do estresse, da ansiedade, do estresse, da nossa saúde, né? Mental. Que não é fácil hoje em dia. Não é fácil, ainda mais nesse momento. Nesse momento. Número 4. E 4 é atividade física. Muito bom, isso. Então, voltando, isso aí. Da imunidade. Continua. Mas voltando para falar um pouquinho do sono, né? Algumas estratégias que a gente pode ter quando a gente fala disso, né? Principalmente falando um pouquinho da noite. Isso. Que é quando a gente vai depois dormir, né? É a gente cuidar o que a gente está comendo à noite. Por exemplo, se a gente tem uma refeição com muita gordura, come muito, né? Vai, por exemplo, num rodízio, né? Logo de noite. A nossa digestão acaba demorando muito mais e isso acaba prejudicando bastante o nosso sono. Tá? Então, alimentos que vão ter a vitamina B6, por exemplo, a gente tem banana, a gente tem aveia, o próprio cacau, né? Que vão ter aí triptofano, que está relacionado, né? A partir dele, a gente vai ter a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, importante. Né, também. Então, são alimentos, por exemplo, antes de dormir, comer uma fruta com aveia, é algo mais leve. Certo. Assim, isso, eu estou falando assim, pensando, jantando aí umas 7 horas da noite, por exemplo, e daí umas 9 horas comer uma fruta com aveia, mas eu, Diana, assim, particularmente, eu gosto muito dos chás da noite. Muito legal. Vou puxar um pouquinho, né? Pra parte apaixonada pelas plantas, né? Isso mesmo, mas a gente está aqui para isso, né? Ver o que é isso aí. Conta mais sobre isso. Eu vou puxar um pouquinho para essa parte das plantas que eu gosto muito e que ajudam muito nessa questão do sono, né? Então, quais que eu gosto, né? De fazer um chá, por exemplo, que é algo que é super fácil, que a gente consegue comprar numa quantidade até um pouco maior agora e deixar em casa para fazer, porque compra sequinho, né? Então, é uma boa estratégia. Eu gosto muito do chá de camomila, né, que vai ter vários flavonoides e que ele é indicado, por exemplo, para melhorar quadros de ansiedade leve, né? Então pessoas que são ansiosas, que têm dificuldade para dormir, vai ajudar. Isso. Eu gosto bastante também do de melissa. Olha. Melissa officinalis, o nome. Né? Eu aqui. gosto inclusive de fazer misturas às vezes. Mas assim, é camomila, melissa, tá? Que também vai ajudar.
Marcela, que também, agora, ontem, inclusive, eu e meu marido, na verdade, todo dia antes de dormir, a gente faz chá para tomar, né? Ah, que legal. Vai sempre alternando, mas ajuda bastante. Ai, que bom. Então, como eu falei, camomila, é só pra gente reforçar. Isso. Melissa. Marcela. Isso mesmo. Aí tem o chá de mulungu, Esse que é um novo. nome assim, bem diferente, Aham. né? Mas ele é muito bom. Ele é tão forte, na verdade, que a gente até tem que cuidar e não tomar, não pode tomar mais do que 3 dias seguidos. Ok. Então é importante estar alternando, tá? Que ele vai ter alcaloides, né? O nome do grupo químico que tem ali, mas ele é uma maravilha assim, também para ajudar para dormir. Isso. E o próprio maracujá, né? A passiflora. Isso. Então são os principais assim que eu gosto e vou alternando sempre. Ai, que antes de ótimo! dormir, ajuda bastante. É ótima dica. Voltamos agora para finalizar, que essa foi aquela pergunta do sono, né? Para finalizar, que alimentos, suplementos, assim, que a gente pode combater processos inflamatórios na nossa célula, que a gente sabe que esses processos inflamatórios é o que eles provocam doenças, né? E também é essencial para a nossa imunidade. Isso. Então, quando a gente fala de imunidade, a gente fala de inflamação. Isso. E a gente fala de estresse oxidativo, né? Por isso que é importante os antioxidantes também. Isso. Né? Então, anti-inflamatórios e antioxidantes. Isso. Então, a gente vai ter, eu vou começar com o que eu já tinha falado antes, que é a cúrcuma. Cúrcuma. Né? Que é um tempero, um alimento, na verdade. A gente encontra tanto a raiz mesmo, como a gente encontra ela em pó. Entendi. É algo super acessível, ela em pó é bem fácil de encontrar, barata também. Então é algo que é fácil da gente incluir no nosso dia a dia. Utilizar uma colherzinha de chá por dia já está... Onde você coloca ela? Dá uma dica. Eu coloco para fazer arroz. Eu coloco nas carnes, principalmente no frango, junto com os outros temperos que eu utilizo. Mas outra dica que eu queria dar é que muitas pessoas fazem, né, para utilizar a cúrcuma e outros, por exemplo, o limão, que é importante para a imunidade, eles fazem um shotzinho, uma mistura de cúrcuma, limão, gengibre e toma tudo de uma vez de manhã cedo já para estar colocando esses antioxidantes aí para dentro. Em jejum? Uma dica, em jejum? Pode ser isso, em jejum, de manhã. Acorda, a primeira coisa da manhã? Começa o dia colocando um monte de substância boa para o nosso organismo lá dentro, né? É isso mesmo. Então é importante, né? Falamos do açafrão. A gente pode tanto botar na comida como nessa misturinha. Certo. Já vou falar também do gengibre. Que é essencial. Né? Ele funciona tanto como alimento como uma planta medicinal. A gente pode utilizar em receitas, né? Ele em pó, por exemplo, ele raladinho. E a gente pode fazer chá de gengibre. A gente pode colocar ele nessa misturinha também. Ele é um antimicrobiano. Então, ele ajuda o nosso corpo no combate a gripes, resfriados e a aumentar a nossa imunidade também. Então, muito importante, é uma coisa fácil também para a gente poder incluir no dia a dia, né? Exatamente. Uma pergunta aqui. Essa aí a gente, eu acho, aí eu só vou verificar se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem mais nenhuma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. E eu vou te falar qual que é a pergunta que veio. Aqui a gente já falou sobre sono. Ótimo. Isso mesmo. Agora, olha só. Qual o alimento ou suplementos? Eu sei que a gente falou sobre exercício físico, aquelas 4 pilarzinhos que ajuda no nosso humor, na alegria, em alguma coisa assim, nesse bem-estar, sabe? O que você sugere? Para falar, por exemplo, de humor, de ansiedade, até que agora muitas pessoas estão muito ansiosas, né? Então eu vou falar da minha combinação preferida, que eu até comentei antes, mas é a minha combinação assim, preferida quando fala de ansiedade, que é banana, cacau e aveia. Tudo junto? Os 3. Na verdade, assim, os 3 sozinhos, eles todos já são interessantes. Tá. Mas eu gosto de comer, de juntar os 3 para fazer. Né? Dá uma dica para nós. É isso. Ou amassar a banana, né, com cacau, ou fazer vitamina, colocando junto a banana, o cacau, né, junto com a aveia.
Então, eles vão ter, né, triptofano, que é o precursor da serotonina, que Certo. eu falei antes, né? Que é o hormônio responsável pela alegria, pelo bem-estar. Então, eu gosto bastante dele. Entendi. Tá? Só uma pergunta, que hora você come isso? Só pra gente saber, a hora do dia. Geralmente de tarde. Por quê? 4 horas da tarde, né? Geralmente é quando a gente tem o pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, geralmente, por isso que muita gente tem mais fome, vontade de doce também nesse horário. Então, eu gosto sempre de usar à tarde. Mas não impede de usar de manhã ou outro lugar, né? Outro momento. Isso. Eu cortei seu pensamento porque eu não queria perder essa linha de coisa. Você ia falar mais alguma coisa sobre esses alimentos? Eu ia falar voltando mais, na verdade, eu queria falar mais dos alimentos voltados para a imunidade. Claro, por favor. Que eu separei aqui, que são fáceis para a gente incluir também, né? Que é o alho e a cebola, tá? Que vão ter também, eles são, nossa, super acessíveis, a gente já está acostumado, na verdade, a usar. Isso. Né? Eles vão ter compostos ali, sulfurados, que a gente chama, e que são importantes também para combater infecção, para combater fungos, né? Para aumentar a nossa imunidade. Isso. Mas uma coisa que é importante, quando a gente aquece muito, esses compostos se perdem. Então, era essa a dica que eu queria dar. Às vezes, por exemplo, pegar o alho e colocar no azeite de oliva, por exemplo, né, para liberar esses compostos benéficos ali e ele vai estar cru. Ou fazer o próprio chá. Ou também tomar ele em cápsula, que também tem essa opção para quem quiser, né? Entendi. Ou tentar colocar no finalzinho da preparação. Né? Quando a comida estiver quase pronta, para não aquecer tanto. Para não aquecer né? tanto. Isso. Outros que eu separei aqui que eu queria falar eram as frutas cítricas, que a gente até falou, das berries, né? Isso. Mas das próprias, do limão, da laranja, kiwi, abacaxi, que vão ter vitamina C, que é essencial para nossa imunidade também. Né? E outro que eu não posso deixar de falar, falando de bem-estar, né, de alegria, como a gente está falando também, e de imunidade, que são os probióticos. Isso. Que são substâncias que a gente encontra no leite fermentado e no iogurte. Que são as bactérias boas, na verdade. Né? E só para a gente ter uma noção, né, Diana, cerca de 90% do nosso hormônio do bem-estar, por exemplo, é produzido no intestino. Então, olha a importância dele. Tá certo. Então, esses probióticos, eles são essas bactérias boas, né, que a gente encontra no leite fermentado e no iogurte. Então, também o intestino saudável é muito importante para a nossa imunidade também, além do bem-estar em geral. Não, né? é então, isso. Não podia deixar de falar dele. Não também. pode deixar de falar isso. Eu não sei se é prática aí e tal, se tem, mas aqui, por exemplo, nós usamos muita kombucha, que é uma bebida fermentada, só que eu tenho ela em casa, à base de chá. Eu tenho ela em casa, então, né, isso aí é excelente para nós, assim, você tem que ter paladar. Então, assim, nós gostamos, então, assim, a gente gosta. Tem o próprio kefir também, né? Kefir, que é a base de leite, né, a kombucha é a base de chá, o kefir é assim, na verdade, tem o kefir de água também. Não sabia que tinha água kefir. com açúcar mascavo. Muito interessante. Tem o leite de água e o kombucha também. Interessante. Eu não sabia, isso aí eu aprendi agora. Mas que bom. Tem mais alguma coisa antes da gente fechar que você gostaria de compartilhar conosco, que você vê importante para esse tema? Tem mais 2 plantinhas que eu queria falar. Sim. Para finalizar, tá? Claro. Falando um pouquinho das plantas, né? Eu falei do gengibre já, também que pode Muito ser utilizado na forma de chá, cúrcuma, mas eu queria falar da equinácea. Olha. A equinácea é uma das principais plantas que a gente chama de imunomoduladoras, ou seja, que vão auxiliar na nossa imunidade, né? Se utiliza a raiz dela, só que ela, a gente encontra, na verdade, mais ela em cápsula, né? E não em chá para fazer. Entendi. Mas quando a gente fala de imunidade, ela é a mais conhecida como imunomoduladora. Certo. E outra que eu não sei como, se aí vocês encontram bastante também, mas que na verdade é o própolis.
né? Essencial para a nossa imunidade também. Muito importante. Na verdade, ele não é uma planta, ele é um produto feito pelas abelhas, né? Que tem o intuito, na verdade, de esterilizar a colmeia por dentro. Então, olha só que incrível, né? A natureza, cara, né? é lindo. A natureza é incrível. E esse própolis, ele ajuda a fortalecer também o nosso sistema imunológico, no desenvolvimento das nossas células do sistema imunológico, dos órgãos, né, da linfa, e órgãos relacionados também com a imunidade. Então, a gente utiliza o extrato dele, pinga as gotinhas, né, pode usar no chá, pode usar naquele shotzinho que a gente falou. De manhã. Tá. Isso. Então, de 15 a 20 gotas. 15 Ele vem com um contadorzinho de gotas. Do própolis puro. Do própolis. Do própolis puro. Ah, exatamente. que bom. Então, é muito importante para a imunidade, eu não podia deixar de falar. Não podia deixar de falar. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu ia tocar no assunto daquela substância que a gente comentou, mas isso aí fica para uma outra live, parte 2, que é o glutathione. Como que fala em português glutathione, que você falou que é? É a glutamina. É a glutamina, mas parece que era outro nome, mas deve ser isso aí mesmo. Será que não era? Não, era glutationa. Glutationa, isso mesmo. A glutamina eu acho que é para... É um aminoácido. É um aminoácido. Mas também é para juntas, né? Para juntas. Enfim, mas aí fica para uma outra live. Mas eu achei muito joia mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Ela sobre geleia real. Tá, o Fabiano tá perguntando sobre geleia real para imunidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa enquanto você fala. A geleia real também é muito importante, tá? E ela funciona também estimulando a nossa imunidade. Uma quantidade bem pequenininha por dia, assim, tipo um grãozinho de arroz, uma unha, digamos assim, né? Do mindinho por dia, já é o suficiente. E além da própria geleia real, o próprio mel também é interessante para a imunidade, para estar utilizando. Excelente. Ai, que bom. Excelente. Isso são dicas muito boas e assim, muito obrigada pelo seu tempo, né? Que eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, você separou um sábado, né? Esse tempo para estar com a gente e toda a preparação para estar. Muito obrigado mesmo, né? Por estar conosco. Eu quero que a gente ore, porque eu quero orar, né, conosco em concordância. A Bíblia nos ensina que quando a gente ora com concordância, né, para os céus, algo acontece, existe um poder nisso, né? E eu quero orar. A gente teve uma reunião do Ministério ontem, a live, né, do Ministério. Quem tiver interessado, tá no Facebook do Rivers of Judah, e depois vai estar no YouTube também, que a gente teve um tempo muito bom sobre cura, né? Então foi ótimo. Vamos orar. Você gostaria de orar conosco, fazer uma palavra de oração, Camille, que a gente concorda com você? Posso orar, sim. Peguei ela de surpresa, gente. Mas faz parte, live é para isso. Então, se você estiver enfermo, alguma coisa assim, o nosso desejo é que você seja curado. Vamos estar juntos em oração agora. Camille, ore conosco. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente por esse momento, obrigada, por poder falar, Senhor, do cuidado que nós podemos ter com o nosso corpo. Amém. Que foi algo que foi tu que criou, Senhor, e também sobre todos os nutrientes, né? Como que a gente pode cuidar do nosso organismo, Senhor. Amém, e Jesus. em nome de Jesus, Pai, tu venha com a sua unção, com o teu poder, Pai, sobre todas as nações nesse momento que nós estamos vivendo. Sim, tu Jesus. venha com a tua cura, Senhor, nesse momento. Jesus. Com o teu alento, Senhor. Sim. Nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te agradecer, colocar a vida de cada pessoa que está aqui conosco, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Que participou, né, com a gente, que esteja abençoando cada família representada. Amém, Jesus. O ministério também, Senhor. Amém, que abençoe a vida da Diana, todo o ministério, em nome de Jesus. Em nome de Pai. Jesus. E nós te agradecemos pela oportunidade, por esse momento, pelo teu cuidado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, tu esteja trazendo cura, Senhor, sobre a vida das pessoas que estão aqui nesse momento. Sim, que Pai, virão nós concordamos. depois, né, que assistirão depois também, Senhor. Em nome Nós de sabemos, Jesus. Senhor, que não há nada impossível para ti, Não. Senhor, e que tu é maravilhoso. Nós te agradecemos pelo teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada a todo mundo que assistiu.
E muito obrigada, Camille. Te agradeço tremendamente. Tchau para todos. Eu que agradeço, né, pela oportunidade e estou muito feliz. Obrigada. Tá. Tchau, pessoal. Até mais. Vamos dar um... Tchau.